E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no terceiro episódio da série O que é Fantasia. No último vídeo eu mostrei os pontos de contato e de diferença entre a mitologia nórdica e a mitologia grega. E falei um pouco também de como essas duas mitologias vêm influenciando livros e filmes de fantasia. E no vídeo de hoje, é isso mesmo que você viu aí no título, a jornada do herói que você conhece não é a do Joseph Campbell. Sim, porque se você for fazer uma pesquisa por aí, principalmente no YouTube, você vai ver que 99% dos vídeos falam exclusivamente de como a jornada do herói foi criada pelo Joseph Campbell e de como essa jornada apresenta uma fórmula, vamos dizer assim, um padrão que aparece em todas as narrativas sobre heróis em diversas culturas ao longo da história da humanidade. E como esse padrão se reflete até hoje em diversas obras da fantasia. Mas na verdade, isso que você vê aí nos vídeos não é a jornada do herói do Joseph Campbell, mas sim uma releitura dela feita por um consultor de histórias de Hollywood chamado Christopher Vogler. Mas que história é essa? Já que a gente está falando de história aqui, lá vai. Christopher Vogler é um consultor de histórias de Hollywood, com uma longa carreira em diversos estúdios de Hollywood. No final dos anos 70, quando ele era ainda um estudante na universidade, ele entrou em contato com o livro O Herói de Mil Faces, de 1949, do Joseph Campbell. E ele ficou encantado com todo aquele processo apresentado pelo Campbell sobre a jornada do herói. E ao assistir Star Wars, ele observou justamente como George Lucas aplicou os princípios da jornada do herói do Campbell na narrativa. Já no começo dos anos 80, já como consultor de histórias, ele foi contratado pela Disney, que estava passando por um momento de grandes reformulações. A Disney estava meio parada, meio perdida no tempo, principalmente em suas animações para o cinema. E aí, incentivado pelas políticas da empresa, o Christopher Vogler escreveu um memorando no qual apresentava uma visão básica da jornada do herói e comprovou o fascínio que esse padrão dessa jornada do herói exerce sobre a humanidade. Nesse memorando, ele também aponta as influências do trabalho do psicólogo Carl Jung sobre as questões dos arquétipos, ou seja, padrões, personagens comuns que aparecem nos sonhos das pessoas e dos próprios mitos dos povos. Com base nisso, ele apresentou a sua versão da jornada do herói, uma versão simplificada do que o Campbell faz no livro O Herói de Mil Faces, justamente para que esse padrão fosse aplicado aos filmes de Hollywood, garantindo assim uma identificação do público com os filmes. A primeira oportunidade que o Christopher Vogler teve para poder aplicar a sua teoria foi justamente no Rei Leão, filme de 1994, que eu não preciso dizer, foi um enorme sucesso. E as ideias do Vogler caíram como uma luva no momento da Disney. Principalmente porque, se eu te perguntar aí, pensa num clássico da Disney, você vai falar para mim, Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, mas todos esses clássicos aí são do final dos anos 30 até o começo dos anos 60. E durante toda a década de 70, a Disney passou por um ostracismo sem conseguir emplacar um grande sucesso. Ela começou uma retomada de sucesso em 1989 com A Pequena Sereia e posteriormente com A Bela e a Fera em 1991. Mas, fora do universo dos contos de fadas, ela não sabia como poderia ir além. E aí que entra o trabalho do Christopher Vogler, que ele aplicou não apenas no Rei Leão, que já é uma história original, apesar de várias referências até com obras de Shakespeare, mas também nas produções seguintes, como por exemplo Pocahontas e Mulan. Então, a última década do século XX, você vai ver uma aplicação diretamente das ideias do Vogler, essa releitura que ele fez em cima da jornada do herói do Joseph Campbell em várias produções da Disney. Além dos que eu já falei, Pocahontas e Mulan, você vai ver isso no Hércules, no Tarzan, no Dinossauros e por aí vai. E lógico, nem todos eles alcançaram o mesmo grau de sucesso. E aí que entra o ponto. A jornada do herói, relida pelo Christopher Vogler, apresentava uma fórmula. Mas do mesmo jeito que, se você der uma receita de bolo para quem sabe cozinhar e para quem não sabe cozinhar, você vai ter resultados diferentes, você também tinha filmes com qualidades diferentes. Então a questão é como você preenchia os entreelementos de cada ponto da jornada do herói. Esse memorando do Christopher Vogler, que recebeu até o nome mítico de O Memorando, circulava nos corredores da Disney, até que, reza a lenda, a Paramount Pictures teve acesso ao documento e daí se espalhou para todos os estúdios do Hollywood. E quando eu falo que a jornada do herói que você conhece não é a do Joseph Campbell, é porque o que o Christopher Vogler faz é apresentar o básico do básico das ideias
ideias de Joseph Campbell, porque na verdade a jornada do herói lida com ideias que passam pela psicologia, pela filosofia e pela religião. É um trabalho complexo que você pode ler no próprio livro O Herói de Mil Faces. Vou deixar até aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para você poder comprar O Herói de Mil Faces. Da mesma forma, as ideias do Christopher Vogler se transformaram em livro e também em cursos que ele ministra nas universidades de roteiristas. O livro, chamado A Jornada do Escritor, ficou por muito tempo esgotado, até que a editora Aleph, sempre prestigiando aí a literatura especulativa, trouxe o livro de volta. E vou deixar também o link aí na descrição para você poder comprar esses livros. Aliás, só para esclarecer, não estou ganhando nada aí para poder indicar os livros não, hein? E como se constitui essa jornada do herói relida pelo Christopher Vogler? Sim, porque falar da jornada do herói, conforme apresentado pelo Joseph Campbell, isso dava um curso aqui fácil. Mas devido ao tempo, vou apresentar aqui os 12 passos consagrados por essa releitura do Christopher Vogler. Então dá uma olhada aí. Primeiro nós somos apresentados ao herói dentro do seu mundo. E ele ou ela está lá vivendo um mundinho, fazendo as coisas do dia a dia. E chegamos ao segundo ponto, que é a chamada para a aventura. O herói é apresentado a um problema, um desafio, uma aventura. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a recusa do chamado, onde o herói ou heroína fica relutante em aceitar ou enfrentar o problema que se apresenta. O quarto ponto é quando o herói é encorajado por uma outra pessoa a aceitar o seu papel, que é o encontro com o mentor, a pessoa que vai preparar o herói para que ele justamente assuma seu papel no mundo. O quinto ponto é a travessia da fronteira, é quando o herói adentra no mundo mágico ou no mundo fantástico, onde ele vai enfrentar justamente os desafios que se apresentam para ele. No sexto ponto é quando o herói encontra os testes e os seus ajudantes. Então nós temos os testes, os aliados e os inimigos. O sétimo é a entrada na caverna. Entrar na caverna aqui no sentido metafórico de ele tem que enfrentar os seus fantasmas internos, ou enfrentar inimigos. Ou às vezes o próprio inimigo é ele mesmo, quando ele tem que olhar para dentro da sua alma. O oitavo ponto é quando o herói finalmente é testado. Aqui é o momento em que realmente ele encara a possibilidade de morrer. O nono passo é quando o herói recebe a espada, recebe a recompensa, justamente após ele emergir da caverna, após ele enfrentar o teste de ter enfrentado a criatura ou seus medos interiores. O décimo ponto é quando o herói retorna para casa, mas ele ainda está no lugar mágico. Aqui é o momento quando ele é perseguido pelas forças que querem impedi-lo de cumprir sua tarefa. Isso nos leva ao 11º elemento, que é a ressurreição, quando o herói emerge, transformado pela experiência, quando ele finalmente encara a morte e sobrevive. E por fim, no 12º ponto, o retorno com Elixir, vamos dizer assim, quando o herói finalmente chega de volta ao seu mundo comum após a aventura. E normalmente o que ele traz pode ser um tesouro, pode ser um Elixir, ou apenas conhecimento e experiência. Mas o ponto central da jornada do herói, que é importante que você tenha em mente, é justamente o que o Joseph Campbell fala no Herói de Mil Faces. A função primária da mitologia e dos ritos sempre foi de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar. E é por isso que Hollywood se apropriou disso, porque ela apresenta uma fórmula que, quando bem feita, sempre vai fazer a gente se encantar nos livros e filmes de fantasia, porque ela responde aos nossos anseios. O que a jornada do herói faz é justamente trazer a nossa experiência no mundo. Nós também chegamos a um ponto da nossa vida que nós temos um chamado para a aventura, seja ir para a escola, seja ir para o trabalho. E nesse processo nós encontramos adversários, obstáculos, pessoas que vão nos ajudar e que vão nos trazer grandes recompensas. E é nesse momento que também vamos encarar nossos desafios e vamos aprender a superar isso. Então a jornada do herói é a jornada do ser humano. E como o ser humano sempre é o mesmo desde que ele apareceu na Terra, isso faz com que a jornada do herói receba o outro nome pela qual ela é conhecida, que é o monomito, porque todas as histórias, no final, se resumem a uma apenas, que é a história da evolução do ser humano no mundo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal e não se esqueça de avisar para todo mundo que a série O Que é Fantasia está rolando aqui. No próximo vídeo, vou começar a falar da tradição dos contos de fada. Então vejo você no próximo vídeo. Até lá!